Tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias, me acompanhando, e não tenho o que comer. Em latim diz, miserior superturbam, tenho misericórdia sobre esta multidão. Falar em compaixão em Jesus Cristo, compaixão pelo sofrimento humano, pode parecer algo meio fora de propósito, porque Jesus Cristo é Deus e homem, e como Deus e homem conhece o valor do sofrimento, o significado que o sofrimento tem, e o que é o sofrimento, como algo muito natural no ser humano. Todos sofrem, né? E o sofrimento é sempre causado ou pelos nossos pecados, ou pelas nossas limitações, pela própria natureza que Deus criou com suas limitações, de modo que falar que Jesus tem compaixão do sofrimento, talvez pode ser algo um pouco fora de propósito, né? Também, além disso, Jesus, ele tinha sede do sofrimento. Como eu quero ser batizado no sangue, né? E ele ansiava pela cruz, ansiava derramar o seu sangue para a salvação dos homens, ansiava pela paixão, né? De modo que o sofrimento é também meio de santificação, de purificação das pessoas, de crescimento. Por isso, imaginar que Jesus tem compaixão do sofrimento das pessoas poderia ser um pouco assim, meio, como eu disse, fora de propósito. Mas mesmo assim, Jesus diz, tenho compaixão, tenho misericórdia da multidão. E ele tem realmente, miséria superturbam, compaixão. A palavra compaixão vem do latim passio, significa sofrimento, né? Paixão, sofrimento. Compaixão, isto é, eu sofro junto. Então, dizer que Cristo tem compaixão é dizer que ele sofre juntamente conosco e procura melhorar nossa situação. Miséria superturbam, tenho misericórdia da multidão. A misericórdia vem de 2 palavras latinas, miser e cordis, coração. Quer dizer, a misericórdia é um coração que se volta para a miséria, para o sofrimento. E realmente, né, é algo muito claro no Evangelho que Jesus tem compaixão. Isso deve nos levar a uma confiança muito grande nossa para com Ele, né? Jesus tem compaixão de nós no nosso sofrimento. Vejam, por exemplo, quando ele chega naquela cidade de Naim e vê uma mulher saindo, levando o corpo de seu filho, que ia ser sepultado, filho único de uma viúva, e ela chorosa. Jesus vai diretamente à mulher e vai consolar, e diz lá o Evangelho, né, e movido de compaixão para com aquela mulher, ele diz para ela, não chores. E imediatamente toca no esquife, no corpo do menino, e diz, jovem, eu te digo, levanta-te. E ele se levanta e começa a falar, e Jesus pega o rapaz e entrega a sua mãe. E todos ficaram maravilhados. De modo que nós vemos aí a compaixão de Jesus para uma mãe aflita, uma mãe que sofre. É claro que o filho dela morreu depois de novo, foi uma morte, morreu. E que a morte é uma coisa natural, normal, mas Jesus faz aquela ressurreição, né, movido de compaixão para uma mãe que estava sofrendo pela morte de seu filho. E assim vai. Uma mulher sofre de fluxo de sangue, toca em Jesus, Jesus cura e depois se volta para ela e diz, tem confiança, filha, tua fé te salvou. Então, cura, e a cura é de algo material, né, no corpo.
Poderíamos pensar que Jesus cuida só das almas, né? Veio para a salvação das almas, mas Jesus veio para a salvação do homem inteiro. A alma aí no sentido do homem inteiro, não só do espírito, né? E aquele cego que chega, Senhor, que eu veja, vê. O leproso, Senhor, se queres, podes limpar-me. Quero ser limpo. E mesmo sem a pessoa pedir, como entra Jesus numa sinagoga num dia de sábado, e vê lá uma mulher toda encurvada há muitos anos. Jesus toca naquela mulher, endireita a mulher e diz, agora está direitinho, menina, está direito. Cura aquela mulher. Ou aquele homem que apresenta com a mão seca, Jesus toca, o homem começa, a mão fica boa, né? E não só as pessoas que não pedem, como Jesus participa de cada momento de dor nossa. Aquele homem que chega com o seu filho que sofria de epilepsia, e na hora que vê Jesus, ele cai no chão e começa a se bater, espumar, e ter convulsão, e depois fica como morto. Jesus, movido de compaixão para com o pai daquele menino, e pergunta, há quanto tempo que ele está assim? Quer dizer, mostra o interesse de Jesus, não só por aquele momento, mas por todos os momentos passados de dor daquele menino e do seu pai, que vê o filho se debatendo. E Jesus cura. E defende também o que sofre. Uma vez os apóstolos, passou um homem cego, né? E os apóstolos perguntaram, quem foi que pecou? Foi o homem que está cego ou seus pais que pecaram? E Jesus defende, não, nem os pais pecaram, nem ele. Quer dizer, já dá um tapa naqueles que acreditam na reencarnação, né? Dizendo que a pessoa que está sofrendo porque pecou antes, numa vida passada, né? Não, nem ele pecou, nem pecaram os seus pais, mas para que se manifeste a glória de Deus nele. Depois chama aquele homem e cura da cegueira, quer dizer, manifesta assim a glória de Deus nele, primeiro ele sendo cego, e nós vamos glorificar a Deus por não sermos cegos? Não, e depois dar glória a Deus porque cura aquele homem, porque nós só damos valor quando nós perdemos, né? Pelo menos a maioria das vezes, nós não damos valor nas nossas vistas, mas se nós ficarmos cegos, vamos dizer, puxa, eu era tão feliz. Então glorifica a Deus pelos teus olhos. Não damos valor de termos duas pernas para caminhar, subir, descer, mas se machuca uma e temos que andar de muletas, ai meu Deus do céu, como estava bem. Dá valor então às duas pernas que tens, a língua. Não damos valor à nossa língua e fala tanta coisa que não deve falar, né? Mas se um dia ficar mudo, ou não pode abrir a boca, ou não pode falar, aí pensa, não vai falar, mas vai pensar, meu Deus do céu, eu tinha uma língua e usei para tantas coisas ruins. Quer dizer, nosso Senhor defende aquele cego, né? Nem ele pecou, nem os seus pais. De modo que o cuidado, né? E Jesus tem o carinho, a compaixão para com todo aquele que sofre. Isso para nós é motivo de grande confiança em Deus. Por isso nunca podemos dizer, Deus não se lembra de mim, ou Deus me abandonou, ou Deus se esqueceu de mim, ou Deus me deixou de lado, ou então eu estou sofrendo porque Deus está me chicoteando agora. Jesus olha para a nossa vida e tem compaixão de nós. Ele não quer que nós façamos uma troca com Ele, uma mentalidade um pouco judaica daquela época, e hoje uma mentalidade meio protestante, de querer fazer com Cristo uma barganha, né? Uma troca, né? Não. Ele tem compaixão porque Ele ama. O próprio Antigo Testamento já falava disso, né? Deus falando, pode uma mãe se esquecer do filhinho que amamentou em seu peito, em seu seio? Mesmo que se esquecesse,
eu jamais me esqueceria de ti, Israel. Então esse é o carinho de Deus, essa é a compaixão que Jesus tem de nós. Por isso, nada de reclamar de nosso Senhor. Muito pelo contrário, devemos confiar sempre, em todos os momentos. E quem é que não passa por momentos difíceis? Todos nós passamos. Seja de uma doença, seja de uma humilhação, seja de uma calúnia, seja de uma dificuldade financeira, seja de uma angústia, seja de uma solidão. Quem é que não passa? Né? Só que nós nunca estamos sozinhos. Né? Bento XVI, o Papa disse, quem reza nunca está só. Porque quem reza está sempre com Jesus. Então ele tem compaixão de nós. Mas olhemos o Evangelho de hoje, mostra essa compaixão de Cristo, não apenas para você individualmente, mas a compaixão de Cristo para com a multidão. Estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Então notem a compaixão de Cristo, porque estava aquele povo já com fome. E o cuidado que ele tem de matar a fome. Porque aquele povo tinha buscado a Jesus, não para comer, embora tivesse muito aquela ideia, imagine 4.000 pessoas atrás de um homem. É algo assim de espantar, né? Caminhando 3 dias atrás de uma pessoa, humanamente falando, a gente se espanta. E 4.000 pessoas é um grupo bom, grande. Mas estavam há 3 dias caminhando, né? E Nosso Senhor mesmo diz, muitos vieram de longe. Que sede que esse povo tinha de Cristo. Não só pelos milagres que ele fazia, como também, principalmente pelo que ele ensinava. Porque os milagres eram para comprovar que o que ele ensinava era a doutrina de quem tinha autoridade para ensinar. Filho de Deus. E ia atrás. Imagine se nós teríamos essa coragem que tinha aquele povo, 3 dias caminhando, seguindo Jesus. Né? A gente, às vezes, para ir para a igreja de manhã cedo, acorda, né? A primeira caminhada é a virada para o outro lado, né? Porque deixa eu dormir mais um cadinho, não é assim? É incrível, né? E a gente põe dificuldade, né, para seguir a Cristo. Depois a gente reclama, né? Eu estou passando fome, né? Aquele povo caminhou 3 dias, né? E Jesus disse, tenho compaixão desse povo porque está com fome. De modo que Nosso Senhor cuida, não apenas do lado espiritual, né? Mas ali vai cuidar do material de um povo. E se um povo passa fome, por que não segue Jesus? Se o povo não tem o básico para viver, por que não segue Nosso Senhor? Porque se Ele mesmo ensina, todos os dias, nós rezamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E esse povo não reza o pão nosso de cada dia, não pede ao Pai o pão. Como é que vai querer pão? Pelo menos o pão que alimenta. Não o pão que os homens procuram dar interessados. Porque muitas vezes, né, o povo tem pão, mas tem que ter circo junto. Pão e circo, pão e diversão. Para poder ficar todo mundo alienado e esquecer do principal. E isso muitos líderes fazem, dão para o povo, né? Alimenta a barriga e dá bastante música e divertimento para o povo esquecer do principal. Né? Não é esse tipo de pão que Cristo dá. Ele dá o pão de cada dia, quer dizer, o alimento, mas juntamente com o alimento material, ele dá o alimento espiritual. E é claro que a gente tem que fazer a parte da gente.
Não vai esperar que caia tudo do céu, né? Vai chover muito dinheiro para a gente ter o necessário, ter bastante, não. Mas é claro que com o nosso esforço, nosso Senhor nunca vai deixar faltar o necessário. Não só a comida, que é um direito natural, que até os animais têm que comer, mais ainda o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, e é indigno, diz o Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, é indigno do ser humano não ter o necessário, básico para viver. Deus cuida. Quando numa sociedade as pessoas não têm o básico para viver, essa sociedade está contaminada, está se destruindo a si mesma, porque está destruindo o básico dos seus cidadãos, dos seus membros. Mas mesmo assim, quem busca Jesus, Ele cuida. E nunca vai faltar o necessário na mesa. Essa mensagem que nosso Senhor deixa. Depois, então, Ele despede. Interessante que nesse Evangelho, Ele não distribui. Ele manda que os discípulos distribuam. Né? E vai distribuindo. E cada um em nome dEle. Né? E é assim que Deus faz, né? Ele dá os meios para a gente conseguir, para que nunca falte, né? Mas não vai cair direto. Pelo menos não é o normal, né? Tudo isso porque Ele tem compaixão de nós. Então, meus irmãos, como eu disse, essa compaixão de Cristo é individual, no nosso sofrimento, pessoal, e é uma compaixão também social. O cuidado que Cristo tem com a sociedade, para que nunca falte o necessário, para que a sociedade viva e alcance o seu fim, que é a glória de Deus e o crescimento moral e material dos seus membros. E, sobretudo, que cada um tenha o necessário e o básico. Né? Se Cristo tem compaixão de nós, aí eu vou concluindo, isso deve nos levar a também termos compaixão dos outros. E é um mandamento esse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é um mandato. Então, se Cristo tem compaixão de mim pessoalmente, nas minhas aflições e necessidades, né, eu também devo ter compaixão daquele que sofre. Começando dentro da minha casa, depois nos vizinhos, depois na minha comunidade social, enfim. Não posso ficar satisfeito e tranquilo se eu tenho pessoas conhecidas minhas que estão sofrendo, seja moralmente, espiritualmente ou materialmente. Essa dimensão horizontal que Cristo dá, né? O amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim como eu tive e tenho compaixão de ti, tem compaixão também do teu irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.